Sejam bem-vindos todos aqueles que nos acompanham através desse exercício semanal para que a gente possa nos preparar melhor para a liturgia dominical. E por isso nós estamos nessa caminhada quaresmal, nesse retiro. No próximo dia 7 de março, celebramos aí o terceiro domingo da quaresma. Nós aqui do estado de Santa Catarina, nós estamos em lockdown, então no final de semana passado e neste final de semana nós não temos celebrações presenciais em nossas paróquias. Por isso nós estamos nesse final de semana celebrando à distância. Temos a missa transmitida no sábado às 18 horas e as famílias então acompanham através das redes sociais. Mas esse exercício ele chega a tantas outras pessoas que estão nas celebrações presenciais ou também fazem a sua oração através dos meios de comunicação, mas de qualquer modo nós estamos unidos pela palavra de Deus, seja presencialmente, como todos gostariam de estar, ou seja à distância, mas nós nunca estamos sozinhos. Jesus sempre está conosco através do sacramento da Eucaristia, ainda que pela comunhão espiritual e na escuta, na meditação e na oração da palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma ressalva para aqueles que acompanham as celebrações à distância, nas suas casas ou dos lugares onde estão. É que nós possamos, em cada celebração, não só assistir à missa, mas continuar participando da missa. O verbo participar, ele quer dizer aqui um pouco mais de envolvimento, um pouco mais de atenção do que simplesmente assistir. Para assistir eu posso me sentar no sofá, posso me sentar no banco da igreja e só olhar o que está acontecendo. Agora, quando eu estou participando, eu estou sim sentado no meu sofá, sentado no banco da igreja, porém estou em sintonia com tudo o que está acontecendo, respondendo às respostas da missa, cantando junto com os cantos, prestando bastante atenção naquilo que está acontecendo durante as celebrações. Quando nós participamos, nós nos deixamos abraçar por Deus, nós nos envolvemos totalmente na celebração da missa e somos um só com Cristo, formamos um só corpo. Por isso não vamos só assistir à celebração, vamos participar das celebrações. E para aqueles que participam à distância nas suas casas, a gente precisa um pouco mais de atenção ainda. Eu sugiro que quando você está na sua casa participando das celebrações da missa, que você participe da mesma celebração do começo ao fim. Que você não mude de perfil, não mude de canal, não mude de lugar, mas participe inteiramente daquela celebração do começo ao fim. Ao mesmo tempo, é muito bom que você também, do lado da sua televisão, do lado onde você está na sua casa, faça um altar. Coloque o seu santo de devoção, coloque a palavra de Deus, acenda uma vela, que você faça da sua casa um verdadeiro templo, que você faça do lugar onde você está um altar, para estar em sintonia plenamente com aquilo que está acontecendo no altar do Senhor, o mistério da palavra e da Eucaristia. Para que desse modo a gente não somente assista a uma celebração final de semana, mas que a gente se envolva com a celebração que está acontecendo, com o tempo litúrgico que está sendo celebrado, com o tempo da quaresma, com a palavra de Deus que está sendo lida, com o mistério da Eucaristia que está acontecendo mais uma vez. E vamos passar assim a nossa leitura orante através desse primeiro passo da leitura. Essa primeira leitura, para quem for fazer a proclamação do lecionário, principalmente na igreja, você vai perceber que a primeira leitura tem duas opções, uma forma mais longa e uma forma mais breve. Então esteja em sintonia com o presidente da celebração onde você vai participar e pergunte a ele qual que será a forma que será proclamada, se é a mais longa ou a mais breve. Ambas são do mesmo texto, porém a mais breve é um recorte menor do texto a ser proclamado. Aqui nós vamos fazer a proclamação da forma mais longa, que é a que nós vamos usar na nossa celebração aqui em nossa paróquia. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim.
Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia por 1000 gerações, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta primeira leitura do livro do Êxodo é uma leitura que relata os mandamentos que o Senhor confiou ao seu povo. Cuidado com algumas palavras dessa leitura, o próprio título do livro, Êxodo, para a gente não pronunciá-lo de modo equivocado. Outra recorrência nessa leitura, que já aconteceu outras vezes, é que durante a leitura existe o termo palavras do Senhor, no plural. Mas para a gente não esquecer que sempre o encerramento da leitura nós proclamamos no singular, é palavra do Senhor, o encerramento dessa leitura. Essa leitura ela é colocada sempre de forma imperativa. O que é a forma imperativa na língua portuguesa? É quando uma frase ou uma expressão quer dar uma ordem. Por isso, sempre existe um acento no final de algumas palavras. Por exemplo, quando diz assim, não farás, então para a gente ressaltar o final da palavra, porque é uma expressão que está querendo dar uma ordem. Não farás para ti. Outro exemplo, não pronunciarás, ou então trabalharás. Então, para a gente pronunciar bem o final da palavra, porque é uma palavra imperativa, ou seja, que está dando uma ordem. O salmo responsorial retirado do Salmo 18. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de é puro o temor do Senhor, imutável para sempre.
Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Atenção nesse salmo para 3 palavras especiais que a gente possivelmente poderia tropeçar, então precisamos ter um pouquinho mais de cuidado. Imutável, desejáveis, com um acento ali no local certo, né, no A, desejáveis. E na segunda estrofe desse salmo, a palavra precisos, quando diz assim: os preceitos do Senhor são precisos. Precisos quer dizer o quê? Que eles são justamente pensados, eles são corretíssimos, né? Isso quer dizer precisos. Cuidado para que no momento a gente não pronuncie preciosos, né? Porque às vezes quando a gente proclama ou rápido ou no nervosismo, ao invés de precisos, nós falamos são preciosos. E de fato, os mandamentos do Senhor são preciosos também. Mas aqui o salmo está escrito: os mandamentos do Senhor são precisos. Então cuidado no momento da proclamação. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura tranquila de proclamação, cuidado com a palavra insensatez. Pode ser uma palavra difícil, basta que a gente treine ela bastante antes de proclamá-la. E o evangelho retirado do evangelista João, do capítulo 2, versículos 13 ao 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse terceiro domingo da Quaresma, a palavra de Deus nos ajuda a meditar sobre uma dimensão muito importante da nossa vida espiritual. No Evangelho, que é o comecinho do Evangelho de São João, capítulo 2, existe essa cena
aonde Jesus purifica o templo, aonde Jesus expulsa os comerciantes e os vendilhões do templo de Jerusalém. Pois bem, aqui no Evangelho de João, esta é a primeira vez que Jesus sobe para Jerusalém na festa da Páscoa. Jesus subirá outras tantas vezes para Jerusalém. Talvez nas vezes consecutivas o templo já estaria purificado, os vendedores já não estariam mais lá. E Jesus subirá uma última vez para Jerusalém, na Sexta-feira Santa, né? Culminará com a crucificação, o Monte Calvário. E nós aguardamos o dia em que nós também subiremos para Jerusalém. Nós costumamos falar do céu como a Jerusalém Celeste, a Cidade Santa. Então nós também aguardamos a nossa grande subida para Jerusalém. Porém, cada cruz de cada dia, cada momento em que nós nos entregamos a Deus, nós também, de alguma forma, subimos essa montanha. Como no domingo passado, subimos para o céu, subimos para Jerusalém. O céu já começa agora, quando nós confiamos e somos fiéis ao projeto que Deus tem para com cada um de nós. O que nós podemos compreender dessa leitura? A cena da purificação do templo, diz o Evangelho, mais tarde os discípulos usaram esta frase para poder compreender melhor. O zelo por tua casa me consumirá. O zelo pela casa de Deus consumiu a vida de Jesus. O zelo pela casa de Deus também deve consumir a nossa vida, como consumiu a vida dos apóstolos, das primeiras comunidades, da Igreja Nascente e de toda a história dos santos e santas de Deus. Mas o que nós podemos compreender como casa de Deus, como templo de Deus? A primeira leitura e a segunda leitura nos ajudam a iluminar. O que é hoje a casa de Deus? O que nós podemos compreender hoje pelo templo de Deus, que deve ser purificado, que deve ser cuidado, que nós devemos empregar muito zelo para com ele? Primeiro, a própria vida do ser humano. Jesus no Evangelho diz: olha, esse templo de pedra vocês podem destruir, porque eu vou reerguer ele em 3 dias. Claro que ele estava falando da ressurreição do templo do seu corpo. Ele iria ressuscitar depois de 3 dias. O primeiro templo de Deus, o corpo do ser humano, a vida humana. Por isso que na primeira leitura nós ouvimos os mandamentos, que nos ajudam a preservar e a cuidar da vida do ser humano. A primeira leitura fala dizendo que um dos mandamentos de Deus é não construir imagens, não esculpir outros deuses. Claro que aqui nós precisamos entender o contexto onde essa leitura está. Naquela época, as pessoas, o povo de Deus, eles estavam adorando ídolos, adorando imagens. Por isso Deus pede para que não façam outros ídolos, mas cuidem das pessoas. Ao invés de cuidar de estátuas de barro, cuidem de vidas humanas. Hoje, nós católicos temos imagens, mas não como adoração. Nós não adoramos imagens. Nós temos imagens que nos lembram de pessoas que realmente existiram, os santos, Nossa Senhora, São José, e eles nos ajudam a cuidar dos santos atuais, das pessoas que estão presentes hoje em nossa vida. Portanto, a imagem é uma recordação de que nós precisamos pedir a intercessão dos santos para cuidar da vida. Primeiro templo onde Deus habita, a vida humana. Segundo templo onde Deus habita, a própria igreja, o próprio templo material. Cristo, no Evangelho, ele purifica a casa de Deus, o templo de Jerusalém, tira todos os vendedores e comerciantes do templo. Jesus, ele não é contra a religião e contra o templo. Jesus, ele é contra aquelas pessoas que usam da religião para seus interesses próprios. Por isso é muito significativo esse gesto profético de Jesus de purificar a casa de Deus. Nós precisamos cuidar do nosso templo material, precisamos cuidar da nossa igreja, porque a igreja, a nossa paróquia, nosso templo material é sempre uma imagem do seu povo. Quanto mais santo e mais bonito for o povo daquela paróquia, mais santo, mais purificado e mais bonito vai ser o templo material. Então a gente não pode desprezar o templo da nossa paróquia. Precisamos cuidar dele, precisamos zelar pelo nosso templo, porque isso vai demonstrar o cuidado que nós temos por nós mesmos, por nossas famílias e pelas pessoas que nós amamos. Por isso o templo material,
ele é imagem e reflexo das pessoas que fazem parte dessa comunidade, dessa paróquia. E também um outro lugar onde a presença de Deus se manifesta é no próprio Jesus. Por isso Jesus, ele se coloca no mesmo nível de igualdade do templo. Por isso ele disse, vocês podem destruir esse templo, mas eu vou reconstruí-lo em 3 dias, falando de si próprio, da ressurreição. Então olha que bonito, a segunda leitura de São Paulo aos Coríntios nos fala, nós pregamos Cristo crucificado e ressuscitado. Aqui, nessa liturgia inteira, nós não podemos entender que Jesus é contra o templo, não. Jesus é contra aquelas pessoas que usam do templo e da religião somente para o seu benefício e não pensam nas outras pessoas. O verdadeiro sentido do templo material é porque dentro dele reúne-se a igreja corpo de Cristo, templos vivos, fiéis, cristãos, batizados e crismados. Esse é o verdadeiro sentido. Nós precisamos de um templo bonito porque nós reunimos dentro dele um povo santo para rezar, cultuar a Deus e ajudar as pessoas. Portanto, vamos pedir, meus queridos irmãos, nesse terceiro domingo da Quaresma, que Deus converta o nosso coração para a gente ser um cristão melhor, uma cristã melhor. Vamos pedir para que nesse terceiro domingo da Quaresma, Deus converta a nossa igreja, converta o coração dos nossos fiéis, converta o coração das nossas lideranças de pastorais, movimentos, converta a liderança de todos os cristãos, para que a gente não seja interesseiro, para que a gente não se use da igreja para afastar as pessoas, para que a gente não se use do serviço da igreja para excluir alguém ou para afirmar o nosso poder. Que a gente esteja sempre dentro do templo, dentro da igreja, que a gente faça parte do corpo de Cristo que é a igreja, sempre num espírito de serviço, de humildade e de misericórdia. Que a nossa preocupação seja para com o templo e para com as pessoas, para com os mais pobres. E Jesus, através desse gesto radical de expulsar os comerciantes, demonstra a misericórdia de Deus para com as pessoas, especialmente os mais pobres. E que a igreja, a religião, o templo, deve estar a serviço das pessoas, jamais contra a dignidade da vida. Cristo é o templo que nos reúne sob a sua misericórdia. Cristo é a porta do templo, pelo qual todos entram e encontram abrigo. Cristo é a janela do templo, por onde aqueles que estão dentro podem olhar para fora e enxergar o mundo com outros olhos. E aqueles que estão fora podem espiar para dentro da igreja e podem ver como é bonito fazer parte da igreja de Jesus. Cristo é a torre desse templo, aonde de qualquer lugar do mundo, quando alguém olha um cristão, quando alguém olha para Cristo, quando alguém olha para a igreja, lembra que o grande amor de Deus nos salvou. Cristo é o templo, Cristo é a porta, Cristo é a janela, Cristo é a torre, Cristo é a misericórdia, Cristo é a nossa salvação. Que nesse terceiro domingo da Quaresma, Deus converta a igreja, Deus converta os fiéis, Deus converta cada um de nós, para a gente fazer parte de uma igreja mais viva, mais atuante, de uma igreja missionária, de uma igreja acolhedora e de uma igreja misericordiosa. Vamos assim fazer a nossa oração nesse terceiro domingo da Quaresma com as preces da comunidade, onde nós vamos responder depois de cada invocação: Senhor, por vosso amor, renovai nossa vida. Senhor, por vosso amor, renovai a nossa vida. Ensinai-nos a nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, e com todos ter caridade, misericórdia e paz, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, por vosso amor, renovai nossa vida. Ensinai-nos a ser solidários com os necessitados, matar a fome dos famintos, saciar a sede de vida dos oprimidos e excluídos, e proclamar com a vida vosso amor, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, por vosso amor, renovai nossa vida. Ensinai-nos a ter, sem cessar, misericórdia com os outros, e promover a dignidade da vida, nós vos suplicamos, Senhor.
Senhor, por vosso amor, renovai nossa vida. Ensinai-nos a amar e respeitar as mulheres como imagem e semelhança divina, e que elas sejam sinais da bondade e da ternura, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, por vosso amor, renovai nossa vida. E nesse quarto passo da Lexio Divina, vamos contemplar Jesus, que nesse Evangelho se apresenta com um pouco de ira, mas uma ira santa, e com esse chicote purifica o templo daqueles que são individualistas e egoístas. Vamos contemplar Jesus com esse seu chicote que passa também na nossa vida, que passa também nas nossas comunidades e que faz esse mesmo gesto de purificação. E vamos fazer num gesto concreto, nesse final de semana, durante essa semana, um momento de oração. Reze pela sua comunidade, reze pela conversão da sua paróquia, reze pela sua conversão. Peça pelos pecados que ainda estão presentes nas pessoas das pastorais e movimentos da sua paróquia. Não aponte, não fale para ninguém, mas lembre de algumas coisas erradas que estão acontecendo e reze. Peça a Deus a conversão do coração dessas pessoas, dessas atitudes, mas não aponte só o lado negativo. Reze logo depois pelas coisas boas que tem na sua comunidade, na sua paróquia, nas pastorais e nos movimentos da sua comunidade. Agradeça a Deus por você fazer parte da igreja, por você fazer parte dessa paróquia. Se você está atuando numa comunidade, numa paróquia específica, não é por acaso. Deus lhe colocou nessa paróquia, nessa comunidade. Por isso, agradeça a Deus por essa chance de fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Que todos nós, queridos amigos, tenhamos um santo, frutuoso e abençoado terceiro domingo da Quaresma.